Tornemos ao texto que lemos inicialmente. O Salmo 128 é um salmo que fala sobre a felicidade na família. E ele fala da felicidade da família em dois níveis. Primeiro, a felicidade conjugal. Depois, a felicidade que este homem que teme ao Senhor encontra no relacionamento também com seus filhos. E ainda por fim, no último versículo, diz que ele verá os filhos de seus filhos. Então, uma felicidade que se perpetua, chegando então até a terceira geração. Deus abençoa aos milhares a geração daqueles que amam a Ele e guardam seus mandamentos. Isso é uma promessa dele. No entanto, nesse mês nós gostaríamos de falar sobre família, a pedido do Conselho Espiritual, para que falássemos sobre famílias. Durante boa parte do meu ministério, eu me dediquei a falar a jovens, depois eu me dediquei a falar a homens, grupo de homens. Samuel fez parte, né, Samuel? Grupo de hombridade, foi uma bênção estarmos juntos. E não me dediquei especificamente a falar a casais. Raramente falava a casais e mais raramente ainda a criação de filhos. Razão porque para mim é um pouco novo isto. Mas eu gostaria de introduzir a vocês nesta manhã a minha fala sobre casamento, sobre relacionamento conjugal. Aqueles que ainda não casaram, vocês vão ter o privilégio de ouvir previamente. E que vocês não cometam erros que, evidentemente, alguns de nós cometeram. E que vocês possam acertar como muitos de nós também acertaram. E assim a sua vida seja imensamente abençoada e você encontre felicidade no relacionamento conjugal. Eu quero propor que hoje, e mais especificamente daqui a 2 domingos, nós dediquemos a nossa atenção a falar sobre a família de Jacó. A família jacobina. E por que a família de Jacó? Primeiramente porque se você ler a Bíblia toda, você daí vai descobrir que nenhuma família teve os seus segredos tão expostos como a família de Jacó. É uma família que literalmente está na Bíblia exposta, né? Seus lados positivos, seus lados negativos. De maneira que, ao falar da família jacobina, nós podemos abordar ali aspectos tanto negativos quanto positivos. Eu quero hoje abordar alguns negativos e, evidentemente, alguns positivos. Mas eu quero deixar claro para vocês que a família de Jacó é uma família disfuncional. Hoje usa-se esse adjetivo. A pergunta que não respondem é o que é uma família funcional? A meu ver, todas as famílias são disfuncionais. E isso é resultado da queda. A queda trouxe a nós uma disfuncionalidade que faz parte da nossa própria natureza humana. Nós, como humanos, somos disfuncionais. E como é humano que casa com humano, e é humano que, casado com humano, forma outros humanos. Consequentemente, não existe, segundo a minha concepção, nenhuma família funcional. Todas as famílias são disfuncionais. Pode ser uma mais que a outra. Pode ser uma disfuncional numa área e não em outra. E a outra lá é invertido. Mas a disfuncionalidade, ela caracteriza, ela é uma marca como se estivesse presente no DNA humano. E a disfuncionalidade se manifesta em diversos níveis. Por isso, a pergunta que nós devemos fazer não é se a minha família é disfuncional ou não. Já disse, é. Então, toda família é um tanto jacobina. E a pergunta que devemos responder é: quão jacobina é a minha família? O quanto
de disfuncionalidade está presente hoje no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento paterno-filial, na minha maneira de conduzir a minha vida, na minha maneira de conduzir a minha família, na maneira de conduzir a minha casa. Então a pergunta é: quão jacobina é minha família? E hoje eu quero começar a falar sobre a família de Jacó, e o texto inicial é Gênesis 29. Eu falo inicial porque nós vamos passear por Gênesis, nós vamos nos estender do capítulo 11, a parte final, até o capítulo 50, vocês haverão de perceber. Mas no capítulo 29, Jacó está na casa de seu tio Labão, e ele então casa-se com as duas filhas de Labão. Por isso o tema desta manhã é os casamentos de Jacó, no plural. Não era a intenção de Jacó casar-se com as duas irmãs. Nós entendemos na história de Gênesis 29, a começar aí desde o começo, quando ele vai para Harã e encontra-se com Raquel, por quem se apaixona, e depois é enganado por Labão e casa-se primeiramente com Lia e posteriormente com Raquel. A título de explicações, quando Jacó chegou em Harã, ele tinha 40 anos de idade. Quando ele se casou, ele tinha 47. Provavelmente Raquel não tinha mais que 20 anos. E Lia com certeza tinha menos que 30 anos. Para vocês entenderem um pouco o contexto desses casamentos de Jacó. Bom, Jacó casou-se 2 vezes num espaço curto de 1 semana. Às vezes a gente não presta muita atenção, mas quando ele chegou, ele trabalhou 7 anos por Raquel. E a Bíblia diz que esses anos foram como nada diante do tanto que a amava. E depois de ter sido dado em casamento a Lia, a irmã mais velha, que tinha um problema nos olhos, e por isso era rejeitada pelos homens daquela região. Mas eu acho que os homens rejeitavam-na mais por causa do sogro, porque ninguém merece um sogro como Labão. Essa é uma teoria que eu tenho. Ninguém queria encarar um sogro daquele, só Jacó que teve coragem. No entanto, 1 semana depois, Jacó casou-se também com a irmã mais nova. Então elas se tornaram consortes de Jacó. Mas cada uma delas levou uma serva. Lia levou Zilpa e Raquel levou Bila. Não demorou muito, elas também se tornaram esposas de Jacó. Então Jacó casou-se 4 vezes. Ele tinha 4 mulheres. E quando você olha para Gênesis capítulo 1, você já descobre a disfuncionalidade aí. Porque quando Deus fez o homem para uma mulher e uma mulher para um homem. O ideal divino mostrado no Gênesis é o ideal monogâmico. Jacó já é um polígamo, um homem que tem um relacionamento conjugal ou relacionamentos conjugais com 4 mulheres. Aí nós já vemos a certa disfuncionalidade. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesta manhã, e agora mais especificamente olhando para os casamentos de Jacó, é que muitas pessoas têm uma ilusão de que o casamento começa quando os noivos dizem o mútuo sim. Não. A cerimônia do casamento marca o início de uma relação a 2 que se pretende ser vitalícia sob a bênção de Deus. Mas na verdade ninguém vai para a cerimônia de casamento, usando a fala de John Locke, como uma tábula rasa, como um quadro negro vazio.
Quando celebro o casamento, eu sei que recebo ali um homem que tem uma história de vida. E recebo diante de mim uma mulher que tem outra história de vida. E eu sei que eles trazem consigo muitos costumes, muitas crenças, muitos hábitos, muitas maneiras de agir e reagir, que eles receberam de seus pais, avós, tios e irmãos, primos também. Às vezes, do professor da escola, do colega de trabalho, do patrão. Este legado que cada noivo traz para a cerimônia do casamento e, consequentemente, para a convivência conjugal, muitas vezes são positivos e muitas vezes são negativos. E em síntese é uma mescla de ambas as coisas. Um dia Deus chamou o profeta Jeremias e mostrou para ele um cesto cheio de figos. E esse cesto cheio de figos tinha figos bons e figos ruins. Eu acho que vocês estão entendendo a analogia, né? E Deus disse, esta é a casa de Israel. Tem gente boa, tem gente ruim. E a nossa vida é como esse cesto de figos, que tem coisa boa e tem coisa ruim. O que nós precisamos aprender é identificar figo bom e figo ruim. E dentro daquilo que nos for possível, nos livrarmos do figo ruim e manter o figo bom. Assim, quando a pessoa entra numa relação conjugal, ela precisa perceber o que de ruim ela trouxe do seu passado para esta nova relação. E ao perceber estas coisas, conscientemente tomar atitudes de livrar-se destas coisas, a fim de preservar aqui apenas aquilo que de bom trouxe de seus pais, do seu passado vivido na solteirice. Jacó tinha 47 anos, como disse, e ele levava consigo um legado. Um legado transmitido por seu avô Abraão, um legado transmitido por seu pai Isaque, um legado transmitido por sua mãe Rebeca, um legado transmitido por seu irmão Esaú e por todas as decisões certas ou equivocadas que ele tenha tomado em sua vida. E agora este homem, que não é uma tábula rasa, que é um quadro meio escrito, 47 anos de vida, quantas coisas já foram escritas neste quadro, vai se unir a duas mocinhas, uma de 20 anos, outra de mais ou menos uns 25. Mas essas mocinhas também têm um legado, têm uma história de vida. E esses universos vão se juntar. É como uma colisão de galáxias. O que vocês imaginam que vai acontecer aí? Imagina um homem que sai lá do Nordeste, talvez de Pernambuco, vai trabalhar lá em Brusque, Santa Catarina, e se namora da filha de um alemão, criada na realidade da colônia alemã. É um choque de galáxias. Mas pensa na sua realidade. Você, ao casar-se, ou quando você for casar, você levará um histórico de vida, que se encontrará com outro histórico de vida. Como será os dias por vir? Quero enumerar com vocês
algumas coisas do legado de Jacó, principalmente, alguns negativos e alguns positivos. O meu professor de homilética disse: primeiro fale mal e depois fale bem. Então, primeiro vamos falar mal do Jacó, depois a gente vai falar bem do Jacó. Para que as pessoas saiam com a boa impressão e não com a má impressão. Para que elas não achem que elas têm que imitar o que é mal, e sim imitar o que é bom. Vamos ver se o meu professor estava correto. Eu tenho, como disse a vocês, 4 irmãos. E uma coisa engraçada é estar na casa deles e de repente ouvir a seguinte frase: "Ô, Ambrósio, hein?" É minha cunhada reclamando do meu irmão. E Ambrósio é o nome do meu pai. O que a minha cunhada está querendo dizer ao chamar o meu irmão de Ambrósio? Está dizendo que ele está repetindo os erros cometidos pelo meu pai. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de um marido chegar para a esposa e falar: mas você está igualzinha a sua mãe. Acredite, não está elogiando não. Geralmente não é. Iraci não conheceu muito meu pai. Mas se ela conhecesse, eu acho que ela usaria mais Ambrósio. Sai todo o espírito de Ambrósio, um de cada vez. E eu não conhecia a mãe dela. Não tem muito o que falar, mas eu conhecia a irmã. Então já posso ter algumas ideias também. Nesse relacionamento, o que a gente precisa perceber é quanto de meu pai eu estou levando para o meu relacionamento conjugal e quanto disto é bom. Porque com certeza algumas coisas boas você herdou do seu pai. E com certeza você, irmã, herdou coisas boas de sua mãe. Estas coisas preserva, conserva, mantém. Isso é bom. Agora aquilo que é ruim, joga fora. A gente faz isso continuamente em nossa casa. Nós ensacamos aquilo que é lixo, aquilo que vai apodrecer, aquilo que vai cheirar mal. Você coloca em um saco e deposita no devido lugar. Por que não fazer isso no sentido moral e espiritual da vida também? Quão parecido eu sou com o meu pai, ou quão parecido você é com sua mãe, ou eu mesmo com minha mãe. O legado da mãe também é importante. Dos irmãos. E assim por diante. Olhemos para Jacó. O primeiro legado negativo em Jacó é o legado da mentira. Eu não vou ficar citando versículos, eles estão lá no texto na internet. Mas em 2 ocasiões Abraão mentiu, deslavadamente. Mentiu para o rei do Egito e mentiu para o príncipe filisteu de Gerar. Gênesis 12 e Gênesis 20. Noutra ocasião, em Gênesis 26, o Isaac tentou mentir e foi desmascarado. Por que Isaac estava mentindo? Porque Isaac viu o pai dele mentindo. Há um filme que foi estrelado pelo DiCaprio, chama-se Prenda-me se for capaz. E nesse filme é bem claramente demonstrado que malandragem se aprende em casa. Pai malandro, filho malandro. Os filhos observam o que você faz mais do que ouvem o que você fala. Então, quando você está no trânsito, e você tendo excedido a velocidade, o guarda para você, você molha a mão do guarda, o seu filho está aprendendo com você a ser desonesto, a ser um mentiroso na vida. E Jacó era um homem liso,
ele se escudava na mentira e fez isso em diversas ocasiões, inclusive com o apoio da mãe. Uma das cenas mais chocantes do seriado Pablo Escobar é quando ele está conversando com o pai dele. E o pai dele diz assim: como tudo começou? Ele disse: tudo começou quando você não quis comprar o tênis para mim. Lembra-se disso? Ele falou: sim, eu não tinha dinheiro. Ele falou: então, a mãe roubou e trouxe para mim e eu comecei a roubar a partir daí. Pablo Escobar se tornou o que se tornou porque a mãe dele roubou um tênis para ele. Aprendeu em casa. Mentiras. Nada mais terrível que para abalar a credibilidade dos pais. É importante que nós sejamos verdadeiros uns com os outros. Paulo disse: falem a verdade uns aos outros, vocês são membros de Cristo. Deixando a mentira, falem a verdade. Mas quando os filhos observam que no relacionamento conjugal tem mentira, que o pai esconde o celular da mãe, e quando a mãe chega, o pai está vendo alguma coisa, ele sai dali, ele nada não, eu estava vendo, ele é mentira. Essas mentiras vão minando a credibilidade e tornando o casamento uma grande mentira. Jacó levou para o casamento dele o legado da mentira. Ele aprendeu a mentir com seus pais. O segundo legado negativo é o relativismo moral, frouxidão ética. Como é que a gente vê isso? Por exemplo, em Gênesis 16, a Sara não ficava grávida, aí ela chegou para o marido dela, o Abraão, e falou assim: Abraão, vamos arrumar um esquema aqui, ó, você se deita com a serva Agar, e aí então você tem um filho com ela, e esse filho se torna meu filho, e a herança de Deus é garantida. E o Abraão topou. Relativismo ético. É quando nós começamos a fazer pequenas concessões. Não que a de Abraão fosse pequena, mas o relativismo ético começa em pequenas concessões. Leva os filhos no parquinho, aí está lá, para crianças menores de 6 anos. Aí compra o ingresso para a criança chega: mas pai, eu tenho 7. Cala a boca, fala não, fica quieto. E o filho: entendi. Lá na igreja a professora fala sobre honestidade, mas em casa meu pai me ensina outra coisa. Adivinha quem essa criança vai seguir? Você. Nós vamos fazendo pequenas concessões no relacionamento conjugal, e isso vem do comportamento dos nossos pais que viveram dando jeitinhos. Arrumando um esquema aqui, outro esquema ali, burlando aqui, arrumando um jeitinho de dar uma solução que não é a correta. Aí nessa relativização ética, a gente vai concedendo ao comportamento errado. Esse relativismo ético de Abraão produziu conflitos relacionais, porque depois a Sara ficou com inveja da Agar, e a Agar menosprezou a sua senhora. Expulsaram Agar, depois Agar voltou. Houve conflitos conjugais, porque a Sara foi tirar a satisfação do Abraão. Abraão falou: não tem nada a ver com isso, é você que deu a ideia. A ideia foi sua, lembra? O relacionamento ficou abalado,
Houve maus tratos, a Sara bateu na Agar, a Agar fugiu de casa, não fosse o anjo, Agar e seu filho teriam morrido. Deus preservou ali toda a nação árabe naquele ato de salvar Ismael, porque Deus também ama os árabes. E a primeira oração que a Bíblia diz que Deus respondeu foi a oração de um árabe. Está na sua Bíblia. Deus ouviu a oração do menino. Tudo isso aconteceu porque Abraão relativizou aquilo que deveria ser absoluto. O relacionamento conjugal é abalado quando a gente relativiza essas coisas. O terceiro legado, já sendo agora um legado positivo, é o legado da vida espiritual expressiva. Tendo falado sobre esses dois legados negativos de mentiras e relativização ética, quero falar sobre o fato de que tanto Abraão quanto Isaac, apesar de seus defeitos, de seus erros, de seus desvios comportamentais, a Bíblia é taxativa em dizer que eles eram homens piedosos. Significa que estes homens estavam preocupados em manter acesa a chama do relacionamento com Deus. Por onde Abraão ia, ele construía altares. Isaac aprendeu com ele a construir altares. E Jacó também construiu altares. E quando encontrou-se com Deus em Betel, ele disse: se o Senhor me permitir voltar aqui, eu construirei um altar aqui, esse lugar será chamado Casa de Deus. Nós fazemos todo um projeto e trabalho para dar a seus filhos instrução espiritual. Mas cada vez que você falta ao culto e não traz o seu filho, você transmite uma mensagem para ele: filho, isso não é importante. Por outro lado, cada vez que você traz o seu filho, você está dizendo para ele: filho, isto é muito importante. Meu pai era um nordestino. Ele evidentemente cometeu erros em sua vida. Meu pai, não posso dizer que era um homem leal, pelo menos enquanto não foi crente, ele pelo menos tinha 2 famílias. Mas quando meu pai se converteu, uma das coisas que ele tomou como propósito é que ele nos levaria à escola bíblica dominical. Todos os domingos de manhã, faça chuva, faça sol, está frio ou está quente, nós íamos à escola dominical. Ele disse para todos nós: até os 13 anos de idade, todos irão, chorando ou sorrindo, irão. E algumas vezes eu fui chorando, mas fui. Meu pai abria a nossa casa para cultos dominicais às terças-feiras. Desculpe, cultos no lar às terças-feiras. Pelo menos uma vez no mês, uma terça-feira, acontecia um culto na minha casa. Ele convidava os vizinhos, vinha um pregador, pregava, era um ponto de pregação. Meu pai lia a Bíblia diante de nós. E lia para nós. Porque ele entendeu que isso era muito importante. Um legado que trazemos para a nossa vida. Se por acaso meus irmãos não seguiram o Senhor, a culpa não foi e não é e não será do meu pai. Isso ele sabe. Meu pai entendeu que era importante edificar altares. Se você não acha importante estar na casa do Senhor, celebrar ao Senhor, agradecer ao Senhor, os seus filhos vão entender isto. Pergunto a vocês casais, vocês oram juntos?
Por que não oram juntos? Veja que uma das coisas mais difíceis de fazer é orar junto. Porque se você escolher orar junto, você vai ter que resolver os seus problemas antes de orar. É isso que às vezes nos impede de orar juntos. Você vai ter que olhar para sua esposa e dizer: hoje eu fui um animal, um cavalo com você. Eu quero que você me perdoe, porque eu não estou sentindo paz em meu coração de orar pela sua vida por causa das palavras e dos gestos e atitudes que eu tive com você hoje de manhã. Mas é necessário. É necessário orarmos juntos. É por isso que Jesus disse: se 2 de vocês concordarem na terra, será feito nos céus. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu oro sozinho, mas também eu oro com Iraci. Ela ora comigo. Nós oramos juntos por nossos filhos, nós oramos por vocês. Nós oramos por nossos amigos, nós oramos por diversos ex-alunos que são também pastores, que estão espalhados pelo Brasil afora. Nós oramos pelos missionários. E isso tem sido um dos nossos segredos para mantermos viva a chama de nosso relacionamento com Deus e de nosso relacionamento conjugal. Eu os incentivo a orarem também. Jacó era um homem piedoso, porque seu pai e seu avô também eram homens piedosos. O segundo legado positivo é trabalho duro e enriquecimento honesto. Se tem uma coisa que a Bíblia ressalta na vida de Abraão, Isaque e Jacó, eles eram homens que trabalhavam. Não tem um exemplo melhor que você pode dar a seu filho, a não ser o seguir ao Senhor Jesus, do que ser homem trabalhador, homem diligente. Homem que assume a responsabilidade da manutenção do seu lar, que trabalha duro. Que vai de manhã ganhar o pão. E seus filhos sabem que aquilo que você põe na mesa é trabalho honesto, não é fruto de desonestidade. Abraão cuidava dos seus animais, Abraão plantava suas lavouras, Isaque também fazia o mesmo, eles nunca roubaram uma ovelha de ninguém. E quando Jacó se apartou de Labão, Labão veio questioná-lo e diz assim: a Labão, eu trabalhei 20 anos para você, cara. Eu trabalhei de noite. Eu suportei o frio da noite. Eu trabalhei de dia, eu suportei o calor do dia. Quando um animal comia uma ovelha sua, eu prestava conta. Jacó fez o trabalho honesto dele. Foi Deus que mudou a sorte dele quando fez as ovelhas e cabras de Labão conceberem listrados e malhados conforme o acordo que eles tinham feito. Porque Deus viu que o Labão era um tremendo patrão desonesto, explorador. E Jacó fazia parte do sindicato de Deus. E Deus era o presidente do sindicato e Deus falou: Labão, você vai pagar o 13º, você vai pagar férias, você vai pagar a hora extra, você vai pagar tudo que você deve para o Jacó e tudo que você deve ao seu rebanho. Dá para cá. Foi esse o acordo que Deus fez lá entre os dois. Não tem injustiça nenhuma ali. Pode ler, você vai descobrir que Deus fez ele pagar os direitos trabalhistas do Jacó. Todos eles, porque Jacó foi honesto, trabalhou, suado. E o que ele conquistou foi resultado do trabalho dele com a bênção de Deus. Uma das lembranças do meu pai é que ele tinha uma bicicleta Goric. Ele montava todo dia cedo nessa bicicleta. Estava chovendo ou não, ele ia para o trabalho. Ele era pedreiro. Mestre de obras. No final da tarde ele voltava, cansado. Ele construiu com as próprias mãos casas para alugar.
E nós vimos o trabalho honesto dele. Graças a Deus, todos meus irmãos são trabalhadores. Todos eles construíram seu próprio patrimônio. Minhas irmãs também o são. Porque vimos nele um exemplo a ser seguido. Nada de enriquecimento ilícito. Imagina Pablo Escobar chegando para o filho e falando, você tem que ser honesto. Não tem coisa melhor de você poder chegar para o seu filho e falar assim, seja como eu. Trabalhe duro. Enriqueça-se, mas de maneira honesta. O outro legado é a passionalidade positiva. O que eu quero dizer com isso? Tanto Abraão como Isaac eram homens apaixonados por suas esposas. De Abraão não é muito específico, mas de Isaac, a Bíblia diz que ele era um grudinho com a mulher dele. Abraçava. No culto não precisa, tá, irmãos? No culto você pode ficar à vontade, pode deixar sua irmã, sua esposa em paz, né? Mas seja romântico, seja carinhoso. Dê atenção ao seu marido, à sua esposa. Namorem mais. Separem tempo de vocês. É tempo, tá, gente? Tempo para ir comer fora. Aqui está o exemplo do casalzinho ali, apaixonadinho, né? De vez em quando eles postam. Pode postar, a gente curte. Estão lá curtindo, que legal, né? E a Iracete não posta muito não, mas temos também os nossos momentos. Acho que tem que ter mais, mas faz parte da vida. Namorem mais, irmãos. Fiquem mais juntos da esposa. Não deixe os filhos ficarem no meio do relacionamento. Os filhos um dia vão deixar vocês. Ah, pastor, não fala isso. Falo e repito, um dia os filhos vão deixar vocês. E aí você vai olhar para a cara dela, quem é você? Ela, ah, você mora aqui, né? Deus quer que vocês sejam mais apaixonados uns pelos outros. Para isso tem que resolver as pendengas, né? Tem que ter algumas conversinhas aí, umas DR de vez em quando. Faz parte da caminhada. A Bíblia diz que Jacó amava tanto Raquel que trabalhou 7 anos por ela e esses 7 anos era como se fosse uma semana. Eu namorei a Iraci 4 anos por cartas. Imagina a situação, né? E eu me lembro que uma vez eu disse para ela assim, querida, esses 4 anos serão poucos pelo tanto que eu a amo. Conquistei a morena. Aí ela apaixonou-se, né, na hora. Pessoa, e eu não falei para ela que era bíblico, né? Tinha na Bíblia lá, Jacó falou isso. E um certo dia o Isaac mentiu lá para o Gerar, o príncipe de Gerar, e falou assim, ela é minha irmã. Aí o príncipe de Gerar estava passeando assim, olhou o cara acariciando a irmã. Não é a irmã não, isso é a namorada dele, é a mulher dele. Sua mulher é sua eterna namorada. Namore mais. Gaste mais tempo juntos. Esse é um legado muito bom. Ah, não, meu pai não era assim. Que seu pai fique lá onde Deus o tem guardado, se ele já partiu. Que o seu pai continue sendo chucro com a mãe dele. Tomara que não, mas você não tem que imitar o seu pai nas coisas erradas que ele fez. Seja você diferente. É, mas nós somos assim, meio secos, a gente não é muito expansivo. Aprenda a ser então, Expresse mais seu amor conjugal. O último legado é a bênção paterna. Abraão abençoou Isaac. Isaac abençoou Jacó e Esaú. A bênção do Jaú foi meia boca, mas foi bênção. E Jacó abençoou seus 12 filhos. Nós somos chamados por Deus para abençoar.
Abençoe seus filhos. Quando eu era menino lá em Campo Grande, né? Não é em Barbacena, mas lá em Campo Grande. Todo dia cedo. Benção pai, benção mãe. Meu pai ligava um radinho de pilha dele, no programa do Zé do Brejo. 5h30 da manhã. Aqui em São Paulo era o Zé Bétio, né? 5h30 da manhã, o programa do Zé do Brejo. Todo mundo tinha que acordar com o Zé do Brejo. E aí, então, 5 horas da manhã, cada um arrumando o seu caminho, né? Eu preparando para ir para a escola. Primeira coisa, benção pai, benção mãe. Chegava um tio, a gente fazia fila. Benção tio, benção tia. E não pedia benção não para ver. O tio dava cascudo. Eu tinha uns tios grandes, viu? Não deixava comigo, não. Moleque, desobediente, pediu benção pro tio, não? A gente pedia benção. Eu não instituí isso em casa. Mas eu fiz questão de eu abençoar sem que eles peçam. Não precisa pedir, eu abençoo. Eu abençoo os meus filhos de acordo com o nome deles. Eu digo assim, Raquel, você é ovelha de Jesus. E Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz dele. Eu te abençoo para que você ouça a voz do seu pastor. Que o Senhor te prospere e te abençoe. Eu abençoo Lucas dizendo, filho, o seu nome significa luz, iluminado. Que o Senhor te ilumine, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre a sua vida. Com a Raquel eu faço isso por WhatsApp. O Lucas de vez em quando eu vou lá e eu abençoo assim. Abençoamos os nossos filhos. Craig Hill disse que abençoar é liberar para prosperar. A questão é que às vezes a gente se deixa levar e ao invés de abençoar a gente amaldiçoa, né? Ah, moleque danado, não vai ser nada na vida, só dá trabalho. Aí vai dar trabalho mesmo. Moleque mal criado, e é você que está criando, né? Interessante isso, né? Depois acontece na vida da criança o que você disse, e você fala assim, quem foi esse profeta miserável? Você. Abençoe mais seus filhos. Abençoe uns aos outros. Eu falo para Iraci, Deus te abençoe. Não sou o pai dela, mas eu desejo que Deus a abençoe. Somos chamados para abençoar. Este legado que eu perdi dos meus pais, eu trouxe para o nosso relacionamento conjugal e paterno-filial. Eu sei que trouxe também alguns errados. Só para ilustrar, né? A Iraci foi criada numa casa que tinha muitos tapetes. Então as pessoas vinham limpando os pés. Eu fui criado numa casa que não tinha tapete. É assim que a gente casou, a Iraci colocou um tapete branco na entrada da casa. Eu pulava. Eu vou sujar o tapete, né? Eu pulava o tapete, até que depois ela entendeu que eram mundos diferentes. E com certeza, se eu tivesse levado muitos dos legados negativos para o meu relacionamento conjugal, eu creio que Iraci não estaria me suportando, talvez já estivéssemos nos separado. Mas ao identificar estes legados ruins, Deus espera que você tome uma atitude, que você abandone. Pensa você, irmão, quantas vezes a sua esposa reclamou de algum comportamento seu que é igual ao comportamento do seu pai? Feche seus olhos agora, pense um pouquinho. Antes dos filhos virem para cá. Pensa em você, não pensa no outro, não. Que legado eu trouxe para o meu casamento que não é bom e que eu preciso abandonar?
João disse: imitem o que é bom, não o que é mal. Imitemos aquilo que de bom nós aprendemos com os nossos pais, tios, avós, irmãos, amigos, professores. Conservemos estas coisas em nosso relacionamento. Sejamos mais carinhosos, mais atenciosos, mais cuidadosos uns com os outros. Abençoemos mais, reclamemos menos. Veja o que de bom você trouxe para o seu relacionamento. Mantenha isto. Apegue-se a isso, cultive isto. Valorize o seu relacionamento conjugal. Valorize seus filhos. Valorize o seu relacionamento com Deus. Gostaria que nessa semana você, irmão, tomasse a iniciativa de conversar com sua esposa. De falar: olha, aquelas coisas que o pastor falou. Eu acho que é importante a gente levar adiante e conversar sobre isso. Pergunte a ela o que eu trouxe para o meu relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento conjugal, que eu não deveria ter trazido. Eu acho que você vai ter surpresas na sua vida. Ela vai falar coisas que você não imagina, mas é bom ouvir. Deixe ela falar, depois fale você. Vamos procurar viver bem. A melhor coisa que você, irmão, pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. Cuidar dela. Demonstrar para eles como eles podem ser bons maridos. E vocês, mulheres, mostrar a seus filhos e filhas como você deve tratar também marido ou esposa.